Oi, tudo bem? Bom, eu tô fazendo esse videozinho assim, ó, bem modesto, bem caseiro mesmo, tá? Pra poder entrar nesse próximo conteúdo com vocês, que é massa molar. A gente viu massa atômica, que é a massa de um átomo, né? Então, assim, ó, por exemplo, eu dou os isótopos para vocês, e aí vocês fazem uma média ponderada e acham o valor da massa atômica daquele isótopo. A gente viu também massa molecular, que é a massa da molécula, né? A gente calculou várias, que a gente pega, no caso, o valor de cada átomo, né? A massa atômica de todos os átomos que formam a molécula, e depois a gente soma e acha o total. Bom, existe também, em química, a massa molar, tá? Conhecida por mol. Esse mol aqui é uma grandeza química, equivale a um número, e ele foi descoberto, né, pelo químico Amedeo Avogadro. Por isso essa constante é chamada de constante de Avogadro, tá? Que equivale a um mol. O que é mol em química? Mol é matéria. O que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então essa palavrinha mol, ela equivale, que eu disse assim, a uma grandeza, é um número. E esse número, ele é bem grande, porque sempre quando a gente vai calcular átomos e calcular moléculas, tanto átomo quanto molécula, ela é muito pequenininha, tá? Um átomo, uma molécula é minúsculo. Para a gente conseguir visualizar ela só usando microscópicos adequados para poder ver a imagem e ter como calcular ali, tá? Essa massa molar, ela é importante porque ela é usada muito em laboratórios, tá? Também em indústrias, porque eles precisam saber exatamente a proporção certa ali, né, dos elementos, ali, dos componentes, para determinada criação, substância que eles queiram, tá? Então, ela é bem importante. Esse mol, como eu tô dizendo para vocês, é um número, e ele equivale a 6,02 vezes 10 elevado na 23ª, tá? Então, é 6,02 vezes 10 na 23. Se eu for descrever aqui numericamente, ele é 602 sextilhões, tá? Então é um número imenso. E por que ele é importante? Bom, assim, ó, para ficar mais claro para vocês. Se eu quero saber o valor de uma dúzia, né? A gente sabe que é 12. Uma centena, 100, um milhar, 1000. Uma réstia é 500. E um mol de moléculas, ou um mol de átomos, um mol de íons, equivale a 6,02 vezes 10 na 23. Tá? O que eu poderia dizer para vocês? Essa constante, ela foi encontrada pelo químico Amedeo Avogadro, tanto que ela é conhecida, né, como constante de Avogadro, que é esse número 6,02 vezes 10 na 23, tá? E para que ele vai servir? Sempre que eu quiser calcular, voltando a dizer, molécula, átomos e íons, esse valor vai aparecer. Não importa qual é o átomo ou qual é a molécula, sempre esse valor equivale a um átomo ou uma molécula, tá? Sempre. O que eu vou dizer para vocês? Que eu já comentei que tanto os átomos, elétrons e moléculas, né, íons, eles são entidades muito pequenas, tá? Por isso que a gente tem a necessidade de usar esse número aqui, e ele, como eu disse, é só na química que ele é usado de uma forma assim mais apropriada, tá? Bom, então vamos lá. O que eu diria para vocês? Como é que isso aqui foi descoberto? Ele foi assim, pessoal. Esse Amedeo, né? Ele pegou 18 gramas de água, e a massa da água é 18 gramas mesmo. Então, 18 gramas de água num copo equivale a um gole de água, tá? Então, aí ele fez uns cálculos químicos ali aleatórios, né? E que não preciso demonstrar para vocês. Mas ele chegou à conclusão, né? Que equivale a esse valor. Se ele pegasse a amônia, que é a molécula NH3, que é 17 gramas, né, calculando a massa molecular, também chegaria a 6,02 vezes 10 na 23. Se ele pegar o alumínio, né, também equivale a 6,02 vezes 10 na 23. Se eu pegar o enxofre menos 2 lá em cima, que é um íon, né, também equivale a 6,02 vezes 10 na 23, tá?
Então, vamos direto assim, ó, pra minha explicação, pra vocês entenderem melhor. Então, assim, ó. Deixa eu pegar uma canetinha, vou ir pro meu quadro. Vamos lá. Então, o que que ele fez, ó? Ele tinha a molécula da água, eu vou começar como ele fez mesmo. O que que a gente faz? Precisa calcular a massa molecular, né? Eu tenho 2 hidrogênio, a massa é 1. Eu tenho 1 oxigênio de massa 16, tá? Aí, eu calculo essa massa, eu vou achar 18U. U é a unidade de massa molecular. Quando eu vou calcular a massa molar, esse 18U também. Só que a gente troca a unidade. Em vez de 18U, ele passa a ser 18 gramas, porque a gente está trabalhando com massa. E esse 18 gramas, ele é a molécula de, ou seja, a molécula da água. Uma molécula de água, tá? Então, uma molécula de água, ela equivale a 18 gramas, e 18 gramas é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, porque a água é uma molécula. E isso é igual a 1 mol. Tá? Bom, vamos supor que eu tenho 2 moléculas de água, ou seja, eu dobro esse valor de 18U e passo a ser 36, tá? Porque eu tô dobrando. Então, por proporção, 36 gramas, tá? Se eu dobrei a massa molecular, porque uma molécula é 6,02. O que que eu tenho aqui? 2 moléculas de água, porque eu dobrei o valor. Então, daria 12,04 vezes 10 na 23 moléculas. E isso, por proporção, equivale a 2 mol, tá? Eu falei na amônia para vocês, né? O NH3. Então, vamos ver a mesma coisa, ó. O nitrogênio eu tenho 1, a massa dele eu pego lá na tabela periódica 14. Eu tenho 3 hidrogênio. Deixa eu baixar aqui a tela para vocês poderem visualizar o que eu tô fazendo, tá? Acho que agora vai ficar melhor. Eu disse para vocês, ele é meu videozinho, eu tenho que estar mexendo para lá e para cá a minha câmera, tá? Eu tenho aqui o NH3, né? Que é a massa da amônia. Voltando. Ela é constituída por um átomo de carbono, vou lá e pego a massa, né, 1 vezes 14. Eu tenho 3 átomos de hidrogênio, a massa de cada um é 3. Se eu calcular essa massa, eu vou chegar no valor de 17 unidades de massa atômica, tá? Isso é cálculo de massa molecular. Mas, para me calcular a massa molar, é o mesmo valor, a única coisa que muda, eu vou trocar a unidade, passa para 17 gramas. Uma molécula de NH3 equivale a 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, que equivale a 1 mol. Se eu triplicar, eu vou ter 51 gramas, isso por proporção, tá? Vamos supor que eu triplico aqui. Se eu tripliquei, também eu não vou ter só 1 mol, eu passo a ter 3 mols. E aqui, em vez de 6,02, seria 18,06 vezes 10 na 23. Aqui, essa base 10, ela sempre acompanha a resposta, tá? Até porque o número está simplificado. Senão, eu vou ter que representar que 602 sextilhões, tá? Então, é um número bem extenso, né? Porque é um número bem grande, tá? Então, aquela base 10 sempre vai acompanhando o resultado. Então, retomando, o que é um mol? Matéria. O que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? O que eu uso esse mol? Para cálculo de molécula, cálculo de átomos e cálculo de íons. Isso aí tem que ficar bem claro para vocês, tá? O mol é um número. Ele equivale a 6,02 vezes a base 10 elevado na 23, tá? Então, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, que sempre quando pedir para calcular átomos, moléculas e íons, vocês vão usar esse valorzinho X. Agora, ele vai entrar em química nos nossos cálculos, tá? Bom, gente, o que eu queria dizer para vocês, não existe plural de mol, tá?
Então, não existe, não posso dizer assim 2 mols, isso não existe. É 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol, 5 mol e assim por diante, tá? Não existe o plural dele. Eu vou mandar para vocês na plataforma os exemplos que eu vou resolver com vocês aqui, direto nos exercícios, para vocês poderem identificar melhor, tá? Então, eu vou apagar aqui o meu quadro e eu montei, deixa eu ver quantos são, 4 exemplos, tá? E eu vou resolver com vocês, para vocês entenderem como a gente consegue desenvolver, né? Como é que a gente aplica isso, né? Esse valor nos cálculos, tá? Então, eu vou apagar aqui meu quadro. Eu vou ler o problema para vocês. Vocês vão ter ele, que nem eu disse lá no aplicativo. Eu até tenho ele aqui. Só que pode ser que não fique assim bem nítido, bem visível para vocês, tá? Eu até vou virar ali a folhinha, né? Que seria a minha câmera, né? Aonde eu coloquei os problemas. Mas a possibilidade de vocês não conseguirem visualizar bem. Então, eu vou virar para lá, ó. Então, o meu primeiro probleminha seria assim, ó. Um recipiente fechado contém 48 gramas de oxigênio. Quantos átomos de oxigênio existem nesse recipiente? Bom, viro a câmera para cá. Aí eu vou lendo conforme a gente vai precisando do problema. Bom, quando tem um exercício, primeira coisa, vocês têm que descobrir quem é a entidade. A entidade em química é átomo, molécula ou íon, tá? Então eu tenho que saber qual é a entidade que tem no meu problema. No meu problema, tá falando em átomos de oxigênio. Então, minha entidade é o oxigênio. Então, a primeira coisa que eu faço, vou lá na tabela periódica. Então, aqui o meu exemplo 1. Vou lá na tabela periódica e pego a massa do oxigênio, tá? A massa atômica dele. A massa de um oxigênio equivale a 16 gramas. O que eu disse para vocês? Sempre que eu pegar um átomo ou calcular uma molécula, o valor vai ser 6,02 vezes 10 elevado na 23, tá? Sempre a gente monta por regra de 3, tá? Então, um oxigênio, que tem essa massa, né, que eu peguei na tabela periódica, 6,02 vezes 10 dá 23. Eu quero calcular o número de átomos, então o X vai ficar aqui. Se eu pedir para calcular o número de moléculas, o X fica embaixo do 6,02 vezes 10 dá 23. Se eu quero calcular íons, o X fica embaixo de 6,02 vezes 10 dá 23. Quem é que vai ficar ao lado do X? O número que aparece no problema. Como aqui, ó, ele tá em gramas, eu vou pegar lá o número que aparece em gramas. E na questão 1 diz assim, ó. Um recipiente fechado contém 48 gramas de oxigênio. Quantos átomos de oxigênio existem nesse recipiente? Então, aqui eu vou colocar o 48 gramas. E como é regra de 3, agora eu faço em X. Retomando, como é que eu faço? Tabela periódica, 6,02 vezes 10 dá 23. Eu quero átomos, X aqui, tá? Numa regra de 3, quando a gente monta, sempre as unidades têm que ficar igual. Se aqui tá em gramas, eu vou lá no problema e vejo qual o número que tá em gramas para colocar aqui também, tá? Então, o número que tá no problema, sempre ele vai ficar do lado da variável X. E a variável X fica embaixo de 6,02 vezes 10 na 23, se eu quero encontrar átomos, moléculas ou íons, tá? Montei. 16 vezes x, 16x. Bom, na hora de multiplicar, só os números. Eu pego o 48, o 6,02. Aqui é uma base 10 na 23. Tem 23 números ali depois, tá? Que nem eu disse pra vocês. É 602 sextilhões, tá? Então, tá simplificado, deixa assim. Então, eu multiplico 48 vezes 6,02. Aí, eu vou obter esse resultado aqui, ó. 288,96. Agora sim, ó. A base 10 na 23, tá? Eu só coloco do lado o resultado. Ela vai acompanhando sempre a minha resposta. Aqui, como o 16 multiplica, ele vai dividir esse número aqui. Divido 288,96 pelo 16. Aí eu vou encontrar essa resposta aqui. 18,06, ó, a base 10. 10 na 23. E eu tô calculando ali na pergunta quantos átomos. Então, minha unidade aqui vai ser
átomos. Bom, e esses átomos é de quem? Do oxigênio, tá? Bom, a gente tem que fazer um ajuste na resposta, tá? Tanto em química quanto em física, sempre pode ficar apenas um número antes da vírgula, e esse número não pode ser zero, então é de 1 para cima. E o que que acontece aqui, ó? Eu tenho 2 antes da vírgula, então eu vou ter que ajustar esse meu resultado. Eu só posso ter 1, então quer dizer que é a minha vírgula que vai avançar uma casa para frente. Se ela avança uma casa, o meu número vai passar a ser agora, que é a minha resposta, 1,806 vezes a base 10. Se eu avancei uma casa, aumenta uma unidade do meu expoente, tá? Então, a resposta certa é 1,806 vezes 10 na 24 átomos. Tem que fazer isso aqui sempre, tá? Então, essa seria a minha resposta. Vou para o meu exemplo 2. Vou apagar. Que nem eu disse para vocês, eu montei 4 exemplos. O meu exemplo 2 seria o seguinte problema. Tá, vou visualizar ali, vamos ver se vocês, não sei se vai dar para ver, mas vamos tentar. O 2 diz assim, ó, calcule o número de átomos existentes em uma barra de ferro de 280 gramas. Então, é para calcular o número de átomos novamente. Eu tenho que ver quem é a minha entidade. Quem é a minha entidade? O elemento ferro, tá? Então, eu vou lá na tabela periódica e pego a massa atômica do ferro, 56 gramas. Tabela periódica, 6,02 vezes 10 na 23. O que eu quero calcular? O número de átomos, X aqui. De quem? 280 gramas. Então, sempre que eu pego a tabela periódica, qualquer número que eu pegue da tabela periódica, o 6,02 vezes 10 na 23 fica do lado. Agora eu faço em X, mesma coisa. Então, 56x, só o número, 286,02. A base 10, ela vai lá na minha resposta quando eu tenho o produto, que é a multiplicação ali, a resposta, né? Então, 280 vezes o 6,02. Eu vou obter 1.685,6 vezes a base 10 no 23. Não esqueçam, a base 10 sempre tem que ir acompanhando, tá? Até para vocês não esquecerem ela. Então, o X vai ser esse valor aqui, dividido pelo 56. Então, vamos obter a resposta. No momento que eu divido por 56, eu vou ter 30,1 vezes 10 dá 23. Vou lá no problema. Calcule o número de átomos. Então, eu escrevo aqui átomos. E esses átomos são de ferro, nesse caso. Novamente, tem que fazer aquele ajuste. Tenho 2 números, eu tenho que ter 1. Então, a vírgula vai deslocar para frente. Sempre que ela desloca para a esquerda, aumenta quantas casas decimais, ou seja, o expoente aumenta quantas casas decimais o número ali, a vírgula, né, avançou, tá? E seria assim a regra, ó. Se vai para a esquerda, aumenta o expoente, que é o que está acontecendo até então. Se vai para a direita, diminui o expoente. E quando é que vai diminuir o expoente? Quando é que eu vou fazer isso? Quando der 0, alguma coisa, porque não pode ser 0, sempre tem que ser um número de 1 para cima, tá? É a regrinha. Então, vamos supor que eu desenvolvi toda a minha questão e cheguei nesse resultado aqui, ó. Deixa eu trocar 0, 1.806,10 na 23. Cheguei nesse resultado. Tá, o que eu tô dizendo? Ah, não pode ser 0. Então, agora minha vírgula vai para a direita. Se vai para a direita, quantos números ela pula, ela avança, minha vírgula, diminui lá. Então, ficaria 1,806 vezes 10 na
22, tá? Então, tenho esse cuidado aqui. Geralmente, né, se não der 0, ela sempre vai aumentar, porque ela sempre vai para a esquerda. Se for para a direita, porque é 0, alguma coisa, aí vocês vão diminuindo o expoente, tá? Bom, vamos para o exemplo 3. Meu exemplo 3. Calcule a massa em gramas de um átomo de oxigênio. É essa questão que tem ali. Bom, a entidade é o elemento, né? Ou seja, o átomo de oxigênio. Vou lá na tabela e pego a massa atômica dele. Ó, massa atômica 6,02 vezes 10 na 23. Eu quero calcular o número de átomos. Aliás, eu quero calcular a massa, desculpa, exemplo 3. Eu quero calcular a massa em gramas. Então, o meu X vai ficar agora aqui, ó. E não ali, porque isso aqui é átomo, molécula e íon. Eu quero calcular massa. Massa sempre tem que estar em gramas. Então, o X vai ficar aqui agora. Eu quero calcular a massa em gramas de um átomo de oxigênio. Então, eu coloco o número 1 ali, tá? Se eu pedisse assim, ó, calcule a massa em gramas de uma molécula, aí não poderia ser o oxigênio, teria que ser, por exemplo, o CO2, que é uma molécula, tá? Aí eu colocaria a massa aqui calculada, 6,02 vezes 10 a 23. Mas o 1 ficaria aqui, porque equivale a uma molécula, equivale a um átomo. Vamos lá, X. Ó, 6,02 vezes 10 na 23x. E 1 vezes 16, 16. Então, o x é igual a 16 dividido por 6,02 vezes 10 na 23. Faço essa divisão aqui, 16 por esse valor. 16 dividido por 6,02. Eu vou obter aí um número, né? Vamos dizer para vocês, praticamente quase, dá para se dizer que é uma dízima, né? Um número bem extenso. Aí você só pega um 2 depois da vírgula, tá? Então, eu vou pegar o 2, o 65. Ó, não tem ajuste. Vezes a base 10. Bom, agora tem que ter um cuidadinho. Se vocês observarem meus exemplos anteriores, o 1 e o 2, a base 10 sempre ficou aqui em cima no numerador, tá? E agora, a minha base 10, ó, ela ficou do lado X, ela ficou no denominador. Sempre que quando ela ficar no denominador, o expoente fica negativo. Cuidem muito isso, tá, pessoal? Isso pela regra de divisão, que a gente conserva a base, diminui os expoentes. Por isso que sempre ela vai ficar negativa se ela estiver no denominador, tá? Qual é a unidade? Eu não estou pedindo para calcular a massa, então aqui é gramas da minha unidade, tá? Seria essa resposta aqui e não tem ajuste nenhum, porque ficou apenas um número maior do que 0 depois da vírgula. Então, ok. Essa é a minha resposta. Vamos para o exemplo 4. Quantas moléculas encontramos em 245 gramas de ácido sulfúrico? Aí eu dei a molécula para vocês, ó. H2SO4. É essa a minha entidade, tá? Que nem eu disse para vocês, você tem que ver quem é o átomo ou quem é a molécula ou qual é o íon. Nesse caso, está falando do ácido sulfúrico e a molécula foi dada no exercício, tá? O que a gente faz? Tabela periódica, massa molecular. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o hidrogênio, 2 vezes, a massa é 1, dá 2. Eu tenho o enxofre, apenas um enxofre, e a massa de um só é 32. Eu tenho o oxigênio, eu tenho 4 oxigênio, veja a massa de cada um, que é 16, dá 64. Então, eu vou obter 98 unidades de massa atômica. Isso aqui não é da tabela periódica? É. Então, 98 gramas equivale em moléculas 6,02 vezes 10 na
23. Então, a regra é a mesma, porque esse valor é uma molécula, é um átomo, é um íon, e não importa qual é a molécula. Para todas as moléculas existentes, uma só vai ser esse valor, tá? Para qualquer átomo, que é um elemento químico, vai ser esse valor. E se eu falar em íon, também não interessa qual for, vai ser esse valor, desde que seja 1, tá? Bom, então vamos lá. Coloco... Eu quero saber quantas moléculas, o X fica aqui. São encontradas em 880 gramas. Agora eu faço meio por extremos. 98x, multiplico ali, né? O 880 pelo 6,02. Eu vou obter essa resposta, 5.297,610 na 23. Então, o X é igual a esse valor aqui, vezes o 10 na 23, dividido pelo número 98. Divido por 98. Vou ter... Deixa eu só ver se eu não errei nada. 880 vezes o 6,02 dividido por 98. 54, dois números depois da vírgula, 0,5. 10 na 23, ó. A base 10 ficou no numerador positivo. Desloco a minha vírgula. 5,405 vezes 10 na 23. O que está perguntando? Quantas moléculas? Então, aqui, molécula, e essa molécula é do ácido sulfúrico, tá? E aí, seriam esses meus exemplos, tá? Que eu construí aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Isso aqui. E para vocês terem, assim, uma noção, assim, mais básica, assim, por exemplo, ó, como esse valor é só usado para química, porque molécula e átomo e íon são minúsculos, né? São entidades químicas muito minúsculas, pequenininhas. Então, é só usado para calcular átomo, molécula e íon, tá? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, eu dei uns exercícios para vocês ali. Até vou achar uma questão aqui, só um instantinho, que eu coloquei na folhinha de vocês. Tem toda uma explicação na folhinha. E aí, os exercícios, eles estão um pouquinho diferenciados, mas é a mesma forma de calcular, tá? Aí diz assim, ó. Questão número 1, eu vou fazer só a 1, tá? Aí dá 1, depois vocês fazem as outras duas. A número 1 pede para determinar o número de átomos contidos em 56 gramas de nitrogênio. A B, número de átomos em 7,1 gramas de cloro. A letra C, o número de átomos em 1,15 gramas de sódio. E a D, o número de átomos, eu botei só, né, no caso, uma ordem de exercício para todas as alternativas. Para 4.800 gramas de magnésio. Então, como é que eu ia resolver isso aqui, tá? Como é que se resolve no caso? Se é para determinar o número de átomos, eu vou lá na letra A e vejo quem é a minha entidade. Aí vocês vão ver lá, quando vocês entrarem, né, no aplicativo para resolver os exercícios, a entidade é o nitrogênio. Aí vocês vão lá na tabela periódica, eu não vou resolver todo, só vou montar, tá? Aí vocês vão lá na tabela e pegam a massa do nitrogênio. Isso nos exercícios para ser entregue pelo aplicativo, tá? Ó, aí vocês vão botar assim, o nitrogênio é 14 gramas. A ordem do exercício é determinar o número de átomos. Então, já vamos colocar aqui, ó. Eu quero determinar o número de átomos. O X sempre vai ficar aqui. Aí, vocês olhem a questão. O que que tem? 56 gramas, ó. E aí, vocês resolvem, tá? Eu vou para 2. O que no exemplo 2, aliás, nos exercícios 2, aí pede para achar o número de moléculas existentes em. Aí a letra A, vamos supor, tá? Tem a A, tem a B, tem a C e tem a D.
mas todos eles, né, todas as alternativas aqui que você tem que desenvolver é cálculo para molécula, é número de moléculas. Bom, a letra A é 72 gramas de glicose. Que é a entidade? Glicose. Então, eu pego aqui C6, H12, O6, vocês têm lá. Vocês vão calcular essa massa, 6 vezes a massa do carbono, 12 vezes a massa do hidrogênio, 6 vezes a massa do oxigênio, e vocês vão chegar no resultado, tá? Aí, esse resultado é tabela periódica, eu peguei esses números da tabela. Então, 180 gramas, 6,02 vezes 10 na 23. Quero calcular molécula X aqui, que nem eu combinei. Sempre calcular, pedir para calcular átomos, moléculas ou íons, o X fica embaixo desse número aqui, que equivale a isso. Aí volto lá no problema, vamos ver qual o valor que aparece, 72 gramas, aí vai ficar aqui. Aí vocês resolvem X, tá? E desculpa, né, esse meu videozinho, ele ficou meio longo, mas foi feito com carinho, tá? Para me tentar ver se eu consegui explicar para vocês, já que as nossas aulas têm sido pelo aplicativo, tá? E pelo Meet. Seria isso. Beijão. Tchau, tchau.